Deus abençoe o Moisés, Deus abençoe o Marcelinho também, Deus abençoe toda esta mocidade, todos os nossos adolescentes. Eu quero convidar a amada igreja para que abram as vossas Bíblias, uma palavra que Deus colocou em meu coração, e eu gostaria de partilhar com a igreja nesta noite, neste tempo que temos, em Romanos, epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 12, e os versículos de número 1 ao 3. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 ao 3. Palavra de Deus que nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Somente até aqui. Texto, irmãos, que nós lemos, escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Romanos no ano 57 da nossa era cristã, quando ele estava em sua terceira viagem missionária na cidade de Corinto, portanto, 10 anos antes da sua partida para a glória. O apóstolo Paulo, neste texto que lemos, ele admoesta os cristãos que estavam em Roma a que não se conformasse com o padrão estabelecido pelo mundo. E é isto que ele fala no verso de número 2. Não vos conformeis com este mundo. E este é um tema, irmãos, que Deus colocou em meu coração, e eu quero falar, baseado neste texto, neste tempo que temos, sobre a renovação da mente humana pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem poder para renovar a nossa mente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O padrão estabelecido pelo mundo, na época do apóstolo Paulo, havia, irmãos, uma predominância na idolatria e na imoralidade. Era este o padrão do período apostólico. E Paulo, orientando aos cristãos que estavam em Roma, ele diz: não vos conformeis com este mundo, não aceiteis os padrões estabelecidos neste mundo. Hoje, nós temos, irmãos, outros padrões que foram estabelecidos, na qual a igreja não deve se conformar. Nós estamos vivendo um período de Olimpíadas, onde o mundo inteiro tem o seu foco voltado para a França, para Paris, onde estão acontecendo os Jogos Olímpicos. E nós vemos ali um certo padrão, um padrão de imoralidade, um padrão de idolatria. Na abertura, nós já conseguimos ver isto. Embora o apóstolo Paulo, a respeito das Olimpíadas, ele diz que aqueles que correm por uma coroa corruptível. Nós, porém, temos um alvo, como já foi dito aqui. E nós também estamos correndo, mas nós estamos correndo por uma coroa incorruptível. E enquanto nosso alvo for os céus, não podemos nos conformar com algumas determinações, algumas orientações progressistas
do mundo que nós estamos vivendo. Os padrões estabelecidos na atualidade são padrões que defendem o aborto, mesmo após 22 semanas de gestação. São padrões que valorizam as drogas. Aí falam assim, mas são apenas 40 gramas de maconha. Mas 40 gramas de maconha é muita coisa. E quem veio deste mundo sabe que é. 40 gramas de maconha equivalem a 133 cigarros de maconha. O conhecido baseado lá fora. Já não basta os nossos jovens estarem perdidos no mundo pelas drogas, pela prostituição e tantas outras coisas, tantos outros padrões estabelecidos, e agora vem uma decisão do judiciário liberando 40 gramas de maconha. É muito triste, e nós não podemos nos conformar com este mundo, não podemos nos conformar com o avanço dos jogos de azar. Quantas famílias destruídas por causa de jogatinas na internet e em outros meios. Hoje nós vemos muitos parlamentares se organizando para defenderem a liberação dos cassinos no Brasil. A liberação dos jogos de azar. São padrões estabelecidos pelo mundo. O crime organizado, a violência tem crescido assustadoramente. E os sentimentos de ira, de rancor, a calúnia, a difamação, a impaciência têm tomado conta de muitas mentes. O que fazer diante de um contexto como este? O que os jovens cristãos devem fazer diante de uma realidade como esta que nós estamos vivendo? E o conselho que o apóstolo Paulo traz a nós nesta noite é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não podemos aceitar esses padrões. A palavra de Deus nos orienta, dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, nós vivemos uma geração, como diz um hino, que tem lenha para queimar, sim. Uma geração de adolescentes e de jovens que pode fazer a diferença na atualidade, no momento em que nós estamos vivendo. Aleluia. Num padrão estabelecido pelo mundo, nós podemos levantar a nossa voz e dizermos que nós preferimos a santa palavra de Deus. Aleluia. Em meio a tudo isso, então, o apóstolo Paulo nos convida a vivermos uma transformação pelo poder do Espírito Santo. E o que é esta transformação? É a regeneração em Cristo, que começa pela renovação da nossa mente. A mente humana é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da ciência. E a despeito do avanço da ciência, nós temos notado que os traumas, os transtornos mentais, têm crescido assustadoramente no mundo. A depressão e a ansiedade têm se tornado os males do século 21. As doenças de ordem psicossomática têm aumentado significativamente em todo o planeta, principalmente depois da Covid-19. E o que fazer diante de tantos problemas que têm acarretado a mente da humanidade? Nós podemos, irmãos, olhar para os céus e entender que Deus tem algo novo para nós. Aleluia, Deus tem uma mente transformada para nós. O que é não se conformar com os padrões estabelecidos pelo mundo? É dizer, porque eu tenho a mente de Jesus Cristo. E quem tem a mente de Jesus Cristo tem uma mente renovada,
uma mente transformada pelo poder do Espírito Santo. E tudo começa na mente humana. O início da regeneração proposta pelo Evangelho de Jesus Cristo começa em nossa mente. E o arrependimento, amada igreja, é o primeiro passo da fé cristã. Quando João Batista apareceu pregando no deserto, ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Tudo começa pelo arrependimento. E o arrependimento começa na mente humana. O saudoso pastor Antônio Gilberto, em uma de suas ministrações, ele disse que se tem algo que nós precisamos fazer todos os dias é nos arrependermos. Todos nós precisamos nos arrependermos todos os dias. Pedir perdão todos os dias. Pelos pecados que praticamos, aqueles que sabemos que praticamos e aqueles que nem percebemos. Mas precisamos pedir perdão ao Senhor. O coração do crente deve ser um coração arrependido. Pedro, em sua primeira pregação, em Atos, capítulo 2, ele começa a ministrar uma palavra diante da inquietação da multidão que observava o derramamento do Espírito Santo. E a Bíblia diz que muitos pensavam que eles estavam cheios de mostos, que eles estavam embriagados. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus, eles dizem: estes homens que vocês estão vendo não estão embriagados, mas eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Este é o cumprimento da profecia, da promessa, por intermédio de Joel, que disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele continuou pregando, dizendo: porque aquele homem que vocês crucificaram, ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido, que veio ao mundo para transformar-nos, para nos regenerar, para nos santificar, para nos buscar, para nos levar para os céus. E as pessoas que ali estavam ouvindo a palavra, a Bíblia utiliza uma expressão muito interessante. A Bíblia diz que eles estavam com os seus corações compungidos. E sabe o que significa compungidos? A expressão no grego significa literalmente esfaqueado. Eles estavam com corações esfaqueados pela palavra. A palavra que Deus estava trazendo àquelas pessoas, por intermédio do apóstolo Pedro, era uma palavra tão poderosa, que eles sentiram um aperto no coração, um aperto na alma. Eles se jogaram diante do apóstolo Pedro e disseram: o que faremos nós? Esse é o poder da palavra de Deus. E o que Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento quase 3.000 almas foram batizados, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receberam a Cristo em seus corações e receberam o batismo nas águas, e passaram a fazer parte daqueles que aguardam agora a promessa de que Cristo virá outra vez, aleluia, para nos buscar, para estarmos para sempre com eles. A palavra do Evangelho sempre foi esta, a palavra predominante no Novo Testamento sempre foi esta: arrependei-vos. E a palavra arrependimento no grego é metanoia. Este foi um dos temas, dos encontros de jovens aqui. Eu estava conversando com o Moisés, foi em 2022, que foi realizado aqui um trabalho com a Almadeb. E a Almadeb escolheu este tema, metanoia, que é a palavra grega para arrependimento.
E a palavra metanoia, conhecida por todos aqui, certamente, ou pela grande maioria, significa mudança de mente. Ou seja, arrependimento é mudança. O arrependimento não deve ser confundido com remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Embora no texto apareça traduzido para o português, quando Judas traiu Jesus, aparece a expressão arrependimento, mas aquela expressão poderia ser melhor traduzida por remorso, porque o que Judas fez não foi um ato de arrependimento, porque o arrependimento produz mudança. Arrependimento produz mudança. E o que Judas Iscariotes fez não foi uma atitude de quem estava arrependido, mas de alguém que estava profundamente angustiado, profundamente entristecido pelo ato que ele fizera. Então, ele não vai a Cristo. Judas prefere tirar a própria vida, atitude de alguém com profundo remorso. Se ele estivesse de fato arrependido, ele não iria à forca, ele iria ao Calvário. Porque quem está arrependido vai ao Calvário. Porque no Calvário há graça de Deus, no Calvário há perdão de Deus, no Calvário há regeneração, no Calvário há santificação. Quem está verdadeiramente arrependido, busca Cristo, vai ao Calvário, porque Ele morreu por nós, para perdoar os nossos pecados. Arrependimento é mudança. Ninguém pode dizer que está arrependido, se ele não tiver uma atitude que denota mudança. Se ele não tiver uma atitude que denota um compromisso de mudar. E é bem verdade que nós não temos capacidade de mudarmos por nós mesmos, mas o Espírito Santo de Deus, que é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é Ele quem nos dá força para, através do arrependimento, experimentarmos a verdadeira mudança. Porque arrependimento é mudança de mente. O arrependimento é o primeiro estágio da libertação. Primeiro muda a mente, para depois mudar a ação. E a segunda palavra que vem após a metanoia, a transformação da mente, é a transformação das atitudes. Primeiro precisamos mudar aqui, para depois mudarmos aqui. Para depois mudarmos as nossas ações. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos conduz por este caminho. Aleluia, da regeneração, da santificação, da libertação. Então a primeira palavra é metanoia, mudança de mente, mas a segunda palavra é epistrefo. É uma expressão no grego que significa conversão. Toda vez que nós falamos que nos convertemos a Cristo, nós fazemos uso de uma expressão que em grego é epistrefo. A conversão que muda não mais a mente, porque a mente é o primeiro estágio, que foi mudado pelo arrependimento. E o arrependimento nos leva ao segundo estágio, que é a conversão, que é a mudança de atitude, a mudança de comportamento. Então começa na mente e termina em nossas ações. Isto é a verdadeira conversão. E a conversão, irmãos, e a inteligência emocional estão intimamente ligados. Eu lembro que no trabalho que tivemos aqui do nosso CPO, o pastor Gessé ministrou com muita propriedade a respeito desse tema, sobre inteligência emocional, e ele citou como um dos teóricos deste pensamento o psicólogo norte-americano Dr. Daniel Goleman, que escreveu um livro, uma obra chamada Inteligência Emocional. E nesta obra, Daniel Goleman chega a ponto de dizer que a inteligência emocional é tão ou até mais importante, não é isso? Do que a inteligência intelectual, do que o QI. Muitas pessoas estão hoje buscando a inteligência intelectual,
e esquecem de buscar a inteligência emocional. E a inteligência emocional é justamente a maneira como nós lidamos com as coisas da vida, como nós lidamos conosco mesmos, como nós lidamos com o nosso próximo e também a forma como nós lidamos com o nosso Deus. Porém, antes de se falar de inteligência emocional, uma neurocientista chamada Carla Tiepo, ela diz assim que inteligência emocional passa primeiro pela consciência emocional. Não se há que falar de inteligência emocional sem falar de consciência emocional. Ninguém vai alcançar a inteligência emocional sem antes pensar que precisa mudar, sem antes ele se conscientizar dos seus erros, das suas falhas, das suas dificuldades. Então a consciência emocional vem antes. O que é a consciência emocional? A consciência emocional é o ato de reconhecermos as nossas incapacidades. A consciência emocional é o ato de reconhecermos as nossas fraquezas. A consciência emocional é o ato de reconhecermos as nossas limitações. A consciência emocional é o ato de reconhecermos as nossas falhas. Isto é consciência emocional. Ontem eu estava com a minha esposa, ministrando bem pertinho aqui, no Valo Velho, num encontro de casais, e eu estava dizendo àqueles casais que se não mudarmos a nossa consciência, jamais viveremos uma mudança dentro do casamento. Eu estava dizendo para eles justamente isso, que é preciso reconhecermos as nossas fraquezas e as nossas falhas. E às vezes a mulher está dizendo para o seu marido: você é muito grosso, você é muito ignorante. E o marido responde assim: eu não sou grosso. E a mulher fala: está vendo, você acabou de ser. O que é isto? É a falta de consciência do seu problema, da sua falha. Quando nós reconhecermos a nossa pequenez, a nossa limitação e as nossas fraquezas, reconhecermos que precisamos de Deus, que precisamos de uma mudança em nossa atitude, em nossos comportamentos, então nós iremos a Deus, porque Ele tem poder de nos mudar, de nos transformar de dentro para fora. Quando o homem ou a mulher chegar a ponto de dizer assim: realmente, eu estou sendo muito grosso, muito ignorante, muito agressivo, eu preciso mudar. Eu sei que isso está afastando você de mim. Eu sei que isso está afastando meus filhos de mim. E deste jeito eu não posso continuar. Então ele está dando o primeiro passo para a inteligência emocional, para uma transformação na sua vida. A ousadia, irmãos, que a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas o Senhor nos deu espírito de ousadia. O Senhor nos deu força, o Senhor nos deu capacidade de nos fazermos de nós uma autoanálise. E isso não deve ser feito apenas no culto da ceia, mas diariamente nós precisamos pensar no que nós precisamos mudar. Diariamente precisamos, aleluia, analisar a nós mesmos. E quando nós fazemos uma autoanálise, às vezes através da oração, aleluia, às vezes também com jejum, através da palavra de Deus e pedindo graça ao Senhor, e fazemos esta autoanálise, o próprio Espírito Santo, que é o grande agente da regeneração, ele vai nos levar por um caminho de transformação. Mas precisamos nos conscientizar aonde nós estamos errando, aonde está a nossa falha. Então nós passaremos para uma outra dimensão, para a inteligência emocional. O momento em que nós temos consciência das nossas fraquezas, consciência que às vezes nos iramos com facilidade, às vezes temos dificuldade para perdoar, às vezes guardamos rancor no coração, e quando nós temos consciência disso, a inteligência emocional, aleluia, agregada com a palavra de Deus, nos leva a dizer: Senhor, eu quero experimentar uma mudança, uma transformação na minha mente e nas minhas atitudes. Então nós iremos para o terceiro estágio. E qual que é o terceiro estágio? É o estágio do equilíbrio emocional. Primeiro é preciso ter consciência emocional,
Passamos pela inteligência emocional. E depois da inteligência emocional, alcançamos o equilíbrio emocional. E o que é isto, irmãos? O que é isto que a psicologia descobriu? O que é isto que a psiquiatria tanto fala? Isto é o que a Bíblia chama de libertação. Isto é libertação. E a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo de número 36. Portanto, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Da escravidão da mente. Tem muita gente, inclusive dentro da igreja, que tem a sua mente escravizada pelo pecado, a mente escravizada pelo ódio, escravizada pelo rancor, escravizada pela ira, escravizada pela maledicência, escravizada pelas obras da carne. Isto é a escravidão da mente. Mas o Senhor nos reuniu aqui nesta noite para te dizer: eu quero libertar você da escravidão da sua mente. Aleluia. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esta libertação da mente está intimamente ligada com uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5, versículo de número 22. A nona virtude do fruto do Espírito, que é a temperança, o domínio próprio. E o apóstolo Paulo cita neste texto que nós estamos lendo, que nós estamos meditando, na parte B do versículo 3, ele diz: mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É o domínio de si mesmo. Não é o domínio do outro. Não é o domínio do seu trabalho. Não é o domínio da igreja, não é o domínio do departamento que está sob a sua responsabilidade, mas o domínio de si mesmo. Porque dominar os outros pode, em algumas circunstâncias, ser até fácil. Mas o maior desafio não é dominar o que os outros pensam de você, o que os outros falam de você. O maior desafio bíblico para nós é o domínio do próprio Espírito. É dominar as suas próprias emoções. Isto é inteligência emocional, isto é libertação, isto é mudança de mente. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz: o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que domina uma cidade. O que domina a si mesmo tem mais valor do que aquele que governa um povo, que governa um estado, que governa um país. Salmos, irmãos, Salmo de número 119, o versículo de número 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que é isto? É a libertação. A libertação pelo poder da palavra. Como podemos nos afastar do pecado? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser apenas pregada. A palavra de Deus não pode ser apenas ensinada. A palavra de Deus não deve ser apenas lida. A palavra de Deus não pode ser apenas ouvida. A palavra de Deus, ela só tem efeito quando ela é praticada por nós. Quando ela é guardada em nossos corações. Quantos estão recebendo esta palavra nesta noite? E estão guardando esta palavra no coração? É esta palavra que te dá força, é esta palavra que renova a sua mente, é esta palavra que renova a sua atitude, é esta palavra que produz verdadeira mudança. E o real avivamento é esta palavra, quando ela está escondida em nossos corações. Por isso Jesus disse assim: vós já estáis limpos. Estáis limpos pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado.
A palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus nos mostra o caminho dos céus. A palavra de Deus transforma a nossa mente. Ela arranca o rancor. Ela retira de nós todo o ódio. E ela traz paz, amor e alegria. É o poder que tem esta palavra. Por isso o autor aos Hebreus, e eu termino aqui, no capítulo de número 4 e versículo de número 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, se a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, uma divisão que os psicólogos jamais poderão alcançar, que os psiquiatras jamais terão acesso, que os médicos, por mais graduados que sejam, alcançarão. A palavra de Deus alcança, e alcança o quê? A divisão da alma e do espírito. Ou seja, a palavra de Deus ela tem poder para transformar tanto a alma, que é a sede das nossas emoções, como o espírito. Aleluia! Ela tem poder para transformar a nossa emoção, as nossas emoções, mas ela tem poder também para transformar a nossa razão. Ela trabalha no intelecto do homem, mas também trabalha na alma do homem. E esta palavra poderosa, ela já está trabalhando no seu coração. Aleluia, se você entrou aqui angustiado, triste, cabisbaixo, desesperado, diante da situação em que você se encontra, dizendo que não se ama mais, não consegue mais valorizar as qualidades que Deus te deu, eu quero te dizer nesta noite, aprenda a ter amor próprio, porque Cristo Jesus morreu na cruz por você, para te proporcionar uma mudança de mente, uma mudança de atitude. E a palavra de Deus vai agora na sua alma, porque ela tem este poder para tirar esta depressão, esta ansiedade, porque a Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Portanto, o Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando em nosso meio nesta noite. E por que nós precisamos ter uma mente transformada? Porque precisamos que as nossas atitudes sejam mudadas. Por que nós precisamos disso? Qual que é a razão disto? O mundo vive uma libertinagem, para ele está tudo bem, está tudo certo. A juventude passa a noite nas baladas, acorda pela manhã, aleluia, ainda tomado pelo álcool, pelas drogas. E eles dizem: nós não precisamos de mudança. Estamos satisfeitos com o que temos? Não estão. Eles estão escravizados pelo pecado, porque verdadeiramente livres somos nós. Esta juventude é uma juventude livre. Você é livre verdadeiramente. Você é livre verdadeiramente. Os nossos adolescentes são verdadeiramente livres. Livres para adorar a Deus, livres para fazer o que é certo, livres para orar ao Senhor, livres para entrar num relacionamento sadio. Você é verdadeiramente livre. Aleluia. E por que você é livre? Você é livre porque Deus te transformou. Deus transformou a sua mente. Deus transformou as suas atitudes. E agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E é por isso que você tem liberdade para adorar nesta noite. Se o pastor me permitir, eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia, porque há algo extraordinário que Deus está realizando aqui nesta noite. Aleluia, um avivamento produzido pelo poder da palavra de Deus. Um avivamento que transforma a mente, mas um avivamento que transforma também os nossos corações, que transforma também as nossas atitudes. E por que nós experimentamos esta transformação?
Por que nós desejamos esta transformação? Por intermédio do Espírito Santo. Nós desejamos tudo isto para experimentar uma vontade suprema, uma vontade que é maior do que a nossa vontade, uma vontade que é maior do que o nosso querer, para experimentarmos quão bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus. Você pode viver esta vontade de Deus na sua vida? Você está vivendo esta vontade do Senhor no seu casamento, no seu relacionamento, dentro da sua casa, com a sua família, lá na faculdade onde você estuda? Sabe o que é esta vontade maravilhosa? É a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Eu gostaria de orar por você nesta noite. Você que sentiu-se tocado pela palavra e quer receber esta oração. Eu sinto, pastor Misael, de orar pela nossa juventude aqui, esta juventude que eu tanto amo. Deus me deu a oportunidade de trabalhar com vocês há um tempo atrás. Eu quero orar por vocês. Eu gostaria que vocês viessem à frente. E eu gostaria que os adolescentes também, todos os adolescentes, os jovens, ocupem este espaço aqui. Venham à frente. Eu sei que nós temos cadeiras aqui da orquestra. Venham, aleluia, venham à frente, subam aqui, aleluia, porque há algo de Deus muito grande sendo realizado aqui nesta noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, venham os jovens, venham os adolescentes. Se tiver mais algum irmão, alguma irmã que sentiu-se tocado por esta palavra e que também quer receber oração, venha, venha, venha. Hoje é noite de transformação de mente. Hoje é noite de transformação de atitudes. Podem subir aqui em nome de Jesus. Renova, aleluia, Jesus. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de renovo espiritual. Hoje é noite de mudança espiritual. Senhor, aleluia, hoje é noite de avivamento. Receba renovo do Espírito Santo de Deus. Seja batizado agora com o Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus nesta noite. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos pela tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite. Aqui estão estes jovens, aqui estão estes adolescentes que receberam em seus corações a genuína palavra do Senhor. Aleluia, façam com que eles, ó Deus, continuem experimentando a libertação,